Olá galera, mais uma vez aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar de potenciação novamente, porém que potenciação de número real, porém que o expoente é um número inteiro negativo. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, lhe convido a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E também já vai deixando aquele like, hein? Tá joia? Vamos lá, nós temos potenciação, nós temos o número real em que o expoente é um número inteiro negativo. Qual que vai ser o resultado dessa operação? O resultado será o inverso da base elevado ao oposto do expoente. O inverso da base elevado ao oposto do expoente. Por exemplo, nós temos aqui 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. Primeiro vamos analisar a base. A base aqui é 2. Então qual vai ser o inverso da base? Analisando que nós teríamos um denominador 1, que não é necessidade de estar escrevendo. Então nós temos o inverso da base. O inverso de 2 vai ser o quê? 1 sobre 2. Isso elevado ao oposto do expoente. O expoente aqui é menos 3, então o oposto de menos 3 vai ser o quê? 3. Então nós temos 1 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo. Ou seja, 1 elevado ao cubo vai ser o quê? 1. 2 elevado ao cubo vai ser também o quê? 8. Então nós temos o quê? 1/8. Lembrando, inverso da base elevado ao oposto do expoente. Letra B. 5 elevado a menos 2. O inverso da base aqui vai ser o quê? 1/5. Elevado ao oposto do expoente. O oposto de menos 2 vai ser o quê? 2. Então nós temos 1 elevado a 2, ou seja, 1 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 1. 5 elevado ao quadrado, 25. Então nós temos 1 sobre 25 avos. Beleza? Letra C. Na letra C, nós temos uma base negativa, diferente dos dois primeiros exemplos, em que a base ela é o que? Positiva. Aqui nós temos a base negativa. Então, ou seja, o conceito vai ser o mesmo. O oposto da base, o inverso da base. O inverso da base, nós temos 1 sobre menos 2. Vamos analisar primeiro esses sinais aqui. Está escrito na forma de uma fração, ou seja, na divisão entre sinais diferentes, nós vamos ter o quê? Menos 1 sobre 2. Então nós temos aqui o inverso na base. Mais e menos, menos. Então nós temos uma fração negativa elevado ao oposto do expoente. O oposto de menos 4 vai ser o quê? 4. Ou seja, vamos analisar o seguinte: toda vez que eu tiver uma base negativa e o expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então nós temos 1 elevado à quarta potência, 1. 2 elevado à quarta potência, vamos dar o quê? 16. Só para nós tirarmos uma base aqui. Vamos escrever aqui, olha, na definição de potência, ou seja, é o produto da base n vezes. Então é o produto da base 4 vezes. Então nós temos menos 1 sobre 2, que multiplica menos 1 sobre 2, que multiplica
menos 1 sobre 2. E por último, que multiplica menos 1 sobre 2. Vamos analisar aqui os sinais. Sinais iguais na multiplicação, positivo. Sinais diferentes na multiplicação, negativo. Sinais iguais na multiplicação, positivo. Então, nós temos que o sinal dessa resolução vai ser positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, nós temos 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Ou seja, nós chegamos ao mesmo resultado. Necessidade de fazer toda essa análise? Não, de jeito nenhum. Não é necessidade de fazer essa análise, não. É só você lembrar do conceito. Base negativa, expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Joia? Então vamos lá. Letra D é um exemplo parecido com a letra C. A base é negativa. Então nós vamos escrever o inverso da base, 1 sobre 7, negativo. Nós vamos primeiro analisar os sinais, mas se você já quiser escrever já de uma vez, como foi escrito aqui, sem problema. Ou seja, mais e menos, menos, nós temos uma fração negativa. Agora, elevado ao oposto do expoente. O expoente é menos 2. Então, nós teremos o quê? Elevado a 2, elevado ao quadrado. Mais uma vez, base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 elevado ao quadrado, 1. 7 elevado ao quadrado, 49. 1 sobre 49 avos. Letra E. 2 quintos elevado a menos 3. O inverso da base, ou seja, 5 sobre 2, elevado ao oposto do expoente. O oposto do expoente, menos 3, vai ser o quê? Vai ser o cubo. Então, nós temos 5 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo, ou seja, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, nós temos 125 sobre 2 elevado ao cubo, 125 sobre 8. Letra F. O inverso da base elevado ao oposto do expoente. O expoente é menos 2, então vai ser o quê? Elevado ao quadrado. Então nós temos 9 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, ou seja, 9 elevado ao quadrado, 81. 81 sobre 1. É o mesmo que 81. Joia? Próximo exercício, então, pessoal. Determina o valor da expressão 3 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2, menos, entre parênteses, menos 4 elevado a menos 1. Toda vez que a base for negativa, ela deve ser escrita entre parênteses. Então, vamos lá. O inverso da base, 1/3, elevado ao oposto desse expoente, o oposto de menos 1, 1, mais o inverso da base, 1 sobre 2, elevado ao oposto desse expoente, oposto de menos 2, 2, menos, entre parênteses, o inverso da base. Nós temos 1/4,
elevado ao oposto do expoente. O oposto de menos 1, 1. Agora nós vamos tirar dos parênteses, resolvendo as potências. 1 elevado a 1, 1. 3 elevado a 1, 3. Mais 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Menos, entre parênteses, nós temos, toda vez que a base for negativa e o expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Toda vez que a base for negativa e o expoente ímpar, resultado negativo. Então nós temos menos 1/4. Agora, nós vamos retirar dos parênteses, no caso esse daqui, repetindo esse 1/3, mais 1/4, sinais iguais, positivo, mais 1/4. O que nós temos aqui agora, pessoal? Nós temos soma de frações com denominadores diferentes, porém que essas duas últimas frações, os denominadores são iguais. Já que os denominadores são iguais nas duas últimas frações, nós já podemos resolvê-las aqui, olha. Soma de frações com o mesmo denominador. O que nós fazemos na soma de frações com o mesmo denominador? Nós vamos conservar o denominador e fazer o cálculo com os numeradores. No caso do nosso cálculo ali vai ser uma soma. Então nós vamos somar os numeradores. 1 mais 1, 2/4. Ou seja, nós temos aqui o seguinte, nós temos 1/3 mais 2/4. Nós podemos também já simplificar aqui ou fazer da seguinte forma. Qual que é o denominador, o múltiplo comum de 3 e 4? Se vocês não lembram, vamos tentar tirar um MMC de 3 e 4, mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Ou seja, divisores primos, 2. O 3 é divisível por 2? Não. Conservamos. 4, ele é divisível por 2? Sim. 4 dividido por 2. 2. O 2 novamente. Repete o 3. 2 dividido por 2. 1. Próximo divisor primo, 3. 3 dividido por 3, 1. Repete 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, o denominador comum de 3 e 4 vão ser o quê? 12. Também pode ser feito também através das frações equivalentes, tá joia? Então vamos lá. De denominador para denominador. 12 dividido por 3, 4. O resultado nós multiplicamos pelo numerador. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Em algum momento vocês já fizeram isso aí. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. Ou seja, chegamos a denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, nós conservamos os denominadores, conservamos o denominador e fazemos o cálculo com os numeradores. No caso aqui vai ser o quê? Uma soma. 4 mais 6, 10. Ou seja, tem como simplificar essa fração? Tem sim. Pode dividir por 2 o numerador e o denominador também você divide por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Ou seja, 5/6, o resultado de 3 elevado a menos 1 mais 2 elevado a menos 2 menos 4 elevado a menos 1, que essa expressão, o resultado vai ser o quê? 5/6. Tá joia, galera? Eu queria só falar, esse aqui é o resultado final da nossa expressão. Eu queria só dar um detalhe aqui, de uma forma numérica, como é que nós chegamos a um determinado análise dessa potência com expoente negativo. Suponhamos que eu tenho aqui 2
elevado à terceira potência dividido por 2 elevado à quarta potência. Então, vamos fazer só uma demonstração, tá, pessoal? Com relação a essa análise aqui. Aqui é um quociente, mas nós vamos escrever através de uma fração. 2 elevado à terceira potência vai ser 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 elevado à quarta potência. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se nós cancelarmos numerador com o denominador, 2 dividido por 2 vai dar 1. Corta esse numerador com esse outro denominador. Esse numerador com esse outro denominador, então nós teremos então 1 sobre 2. Esse resultado através de uma fração. Agora vamos analisar através de uma potência, de uma propriedade de uma potência. 2 elevado à quarta potência. Pela propriedade de uma potência, divisão de potências com a mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes, ou seja, 3 menos 4, ou seja, 2 elevado mais 3 menos 4 menos 1. O que nós temos então? Se nós compararmos os resultados, lembrando, 2 elevado à terceira potência dividido por 2 elevado à quarta potência, resolvendo através de um quociente, nós temos o quê? 1 sobre 2. Mas pela potência, propriedade da potência, nós temos o quê? 2 elevado a menos 1. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Ou seja, o inverso da base elevado ao oposto do expoente. Tá joia? É só para nós demonstrarmos mesmo de forma numérica, tá joia? Mas o resultado dessa expressão vai ser 5/6. Pessoal, chegamos mais no final de uma aula e compartilha esse vídeo com a galera. Talvez você encontre alguém que se interesse pelas aulas, seu primo, seu sobrinho, sua sobrinha, seus tios, seus colegas. Compartilha esse vídeo, tá joia? Não se esqueça de uma coisa, você tem uma mente que brilha. Pessoal, forte abraço e até as próximas aulas. Tchau, tchau.